de João, nós vamos ler o capítulo de número 3. 1 João, capítulo de número 3. Eu vou ler aqui alguns versículos, mas eu vou discorrer praticamente o capítulo 3 inteiro. Mas para a gente ter uma abertura inicial aqui, 1 João, capítulo 3, versículos 7 e versículo 8. Acharam aí, amém? Amém. Amém, né? Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Amém? Amém, né? Meus irmãos, João, quando escreve, é um dos meus apóstolos preferidos, particularmente. Eu já falei, o Evangelho de João eu gosto muito. E as cartas de João, essas cartas maravilhosas, cheias de amor, cheias de cuidado humano, elas são, meus irmãos, muito poderosas em Deus para o nosso coração. Nas quinta-feiras passadas, eu tentei preparar, meus irmãos, em 3 mensagens, um esclarecimento ou a destacar a importância, o valor da data que nós estamos passando no fim do ano. Hoje é dia 21, então dia 25, na próxima quinta-feira, é o feriado nacional. Então nós que trabalhamos, boa parte, né, não vai estar trabalhando. Então é uma data que eu já falei isso, né, mas só relembrando, é uma data que até hoje continua sendo festejada, né, por mais que nós vivamos em um mundo que não quer saber de Deus, uma sociedade em que tudo que se fala a respeito de Deus, eles têm aversão, eles têm preconceito, eles não querem saber, né? Mas ainda até hoje permanece essa data, e é por isso que nós devemos, meus irmãos, aproveitar esse momento. Nós vamos estar reunindo em família, às vezes familiares não crentes, ou até mesmo os crentes mesmo, e nós relembrarmos o nascimento de Jesus e o objetivo de ele ter nascido. Por isso que a primeira mensagem a gente pregou aqui, falava lá em Lucas, do anúncio dos anjos aos pastores. Estavam lá os pastores, anunciam de repente aquele clarão, aquela multidão de anjos, dizendo glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E a mensagem de Deus, meus irmãos, para nós é essa, que Jesus nasceu, o Salvador, e hoje nós vivemos em um tempo que ele já nasceu, já cresceu, já morreu, já ressuscitou. E hoje não apenas ressuscitou, mas ele foi aos céus. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 2, no finalzinho. Ele foi aos céus e hoje ele está à direita de Deus. Isso, meus irmãos, é motivo de nós ficarmos muito alegres. Eu sei que essas palavras, meus irmãos, não são palavras assim bonitas, não são palavras filosóficas, são palavras de fé. Porque quando nós falamos das coisas eternas, a mente humana, ela não consegue alcançar. Quando nós falamos de pecado, quando nós falamos de salvação, redenção, quando nós falamos de arrependimento, viver com Deus, ser filho de Deus, do diabo, e assim por diante, nós estamos lidando com coisas que não são palpáveis, com coisas que não são deste mundo visual, são coisas espirituais. E para entender, meus irmãos, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que aquele que é carnal, ele consegue discernir as coisas espirituais. Mas eu tenho orado a Deus e continuo aqui clamando, e sei que eu fico aqui confiante, porque eu sei que Jesus está intercedendo por nós. Ele fala isso na sua palavra, ele intercede por cada um de nós, a destra de Deus, e eu creio que cada um de nós vai ter a mente assim aberta pelo Espírito Santo, para discernir o que Deus tem para nos falar. Então, quando eu estava falando a respeito do Natal, a primeira mensagem foi essa. A segunda eu falei, o que Jesus espera de nós nesse Natal. Quem que lembra o que foi falado, o texto-chave? Vamos lá, esse é o momento, né? A da verdade. Quem que lembra que veio na última quinta-feira a leitura que foi feita? Qual capítulo de qual evangelho? Mas isso é bom para a gente na próxima prestar mais atenção, tá? Mas então a gente leu lá em João 17. É conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está para ser crucificado, né? Ser entregue e assim por diante, ser julgado. Aquela história toda que nós conhecemos.
de cor e salteado já, nós somos crente velho de igreja, né? Mas aí naquela ação, antes de tudo isso acontecer, ele intercede, e dentre tantas coisas ele pede, olha só, meu Pai, que assim como eu e tu somos um, eles também possam ser um conosco. Então o desejo de Jesus para nós, meus irmãos, é que nós tenhamos comunhão, unidade, proximidade com Deus. E aí nós falamos a respeito das práticas que nós podemos ter para ter comunhão com Deus. A gente perguntou aqui, você leu a Bíblia essa semana? Poucas mãos se levantaram, né? Aí você orou essa semana, né? E aí são questões que a gente tem que, meus irmãos, prestar atenção. Porque não adianta a gente fazer culto, se matar de um lado para o outro, não adianta nada a gente fazer obras humanas, meus irmãos, se em nós não tiver esse comprometimento com a palavra da verdade. Nós estamos já cansados de ouvir. Tão cansados que a gente até às vezes pensa 4, 5 vezes antes de frequentar algum culto, né? Seja aqui, seja lá em outro lugar, onde for, né? Porque a gente acha que está cansado de ouvir já. Mas nós temos que, meus irmãos, ver que a luta ela é grande. Nós precisamos de força de Deus, e nós somos alimentados quando nós cultuamos a Deus. Amém? Aí para fechar, meus irmãos, eu queria aqui, a partir dessa leitura da primeira carta de João, a falar a respeito dessa grandiosa salvação que nos alcançou. Porque Jesus ter nascido, meus irmãos, não é o fato assim maior. Claro que foi uma coisa extraordinária. Imagina, Jesus nasceu de uma virgem. Então já nasce num milagre, já nasce uma coisa que foge do nosso entendimento. De uma mulher que ela não tinha tido nenhuma relação com homem nenhum, e a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo foi que gerou Jesus dentro do ventre de Maria. E você pode ter certeza, isso aí nunca mais vai acontecer. Então aí o cara que está namorando, pensando em casar, se um dia ela vier aparecer, olha, eu acho que é do Espírito Santo, vai ter certeza que é mentira, porque só Maria aconteceu, tinha um propósito. Então a gente não pode cair nessa ladainha aí. Foi um milagre extraordinário de Deus, específico para aquela obra. Então não existe mais disso. A gente ri, né? Mas, meus irmãos, uma vez, né? Mas deixa, a gente vê essas coisas na vida, né? Mas olha, acontece essas coisas, pode ter certeza, não estou mentindo não. Mas vamos lá. E diante dessa grandiosidade, dessa salvação, quando nós olhamos para esse terceiro capítulo aqui do Evangelho que João escreveu, nós conseguimos ver, meus irmãos, coisas extraordinárias. Primeiro aqui nós vemos que Deus, Ele nos faz filhos dEle. Isso aqui é glorioso demais. Ele arranca os nossos pecados, e é por isso que eu li aqui o 7 e 8 principalmente, que Jesus veio para acabar, destruir as obras do diabo. Isso, meus irmãos, é uma coisa gloriosa para nós. E por último, a gente vê que a ira de Deus, né? Por isso que é aquela palavra difícil, né? Propiciação. Propiciação é uma oferta em sacrifício em favor dos pecados. Nos primeiros versículos, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta aí, é bom para ir acompanhando, a gente vai discorrendo aqui. No primeiro versículo desse capítulo, nós vemos que começa uma grande exposição de João. Ele fala, veja como é grande o amor do nosso Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não conhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Não conhece quem? Deus, né? Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Meu Deus, irmãos, isso aqui é o propósito da vida de todo cristão. E todos os que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Talvez na tua tradução esteja, e todo que Ele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Aqui, meus irmãos, dos minutos que nos restam, vocês irmãos sabem que eu sou bem prudente, e eu tenho uma fé na palavra de Deus, meus irmãos, uma coisa extraordinária. Lucas me conhece há mais tempo, sabe que a minha vida, meus irmãos, o pilar central mesmo, de verdade, é a palavra de Deus. Eu creio que a palavra que gera fé em nós, eu creio que a palavra que gera vida em nós. Eu só conheci Jesus do jeito que eu conheço hoje por causa da palavra de Deus, porque antigamente eu conhecia um Jesus que era esse Jesus que a gente vê por aí. Porque tem o Jesus na TV, tem Jesus na rádio, tem Jesus do vizinho, tem Jesus daquela igreja lá, tem vários Jesus escritos por aí, mas o verdadeiro Cristo, Filho de Deus, quem nos mostra é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é uma coisa extraordinária, maravilhosa. E diante disso aqui, meus irmãos, eu queria rapidamente, assim, dar de presente para os irmãos
3 presentes de Natal, aqui nesse capítulo 3 de João. O primeiro presente que nós recebemos de Deus, eu queria relembrar você, talvez você já saiba, provavelmente você já sabe, mas eu queria relembrar, o primeiro presente que nós recebemos de Deus, meus irmãos, está aqui nesses primeiros versículos que eu li, é um propósito de vida. Porque o mundo que nós vivemos hoje, e vocês vão concordar comigo, é um mundo sem porquê nem para quê. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo assim que não se tem muita projeção, muito planejamento. O que nós tentamos buscar, o que nós gastamos tempo para buscar, são coisas assim que rapidamente se desfazem, são coisas que não são firmes, que agora já não é mais. Então nós vivemos nesse mundo que o pessoal não tem propósito para viver. E é tanto verdade, parece que é repetitivo, né? Mas tem que repetir essas coisas mesmo, para ficar bem gravado na cabeça. E tanta verdade que hoje nós vivemos epidemias do que, meus irmãos? Que tipo de doença? De doença contagiosa? Não, é doença psicológica. Nós vivemos isso, nós vemos, meus irmãos, antigamente era tão difícil a gente ficar sabendo de um caso de suicídio. Hoje você conhece o vizinho, o primo, o tio. Por quê? Porque nós vivemos um mundo onde não se tem perspectiva. É isso, não tem propósito de vida. E as pessoas vão vivendo, vão se machucando, vão ferindo, vão se decepcionando e simplesmente cada vez mais vão cavando um abismo para si. Mas o presente de Deus para nós, meus irmãos, em Jesus Cristo, o primeiro deles é um propósito de vida. Quando João começa a escrever isso aqui, ele fala, olha só, que amor Deus nosso Pai tem por nós. Porque Ele é Pai. Então se Ele é Pai, nós somos o quê? Filhos. E nós somos filhos de verdade. Mas não simplesmente filhos por filhos, nós somos filhos através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, meus irmãos, nós fazemos parte da família de Deus. E se nós fazemos parte da família de Deus, nós temos que viver conforme essa família vive. E se tem uma coisa que Deus é, meus irmãos, que não existe nada que se compare a Ele, é a sua santidade. Deus é santo. Isso é expresso diversas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as repetições, que Deus é santo, 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 santo. Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é pleno. E quando nós fazemos parte da família de Deus, meus irmãos, nós agora começamos a participar de uma coisa que a gente chama de santificação. Isso mesmo, santificação. Por isso que aqui no versículo 3 ele fala, olha só, vocês sabem que seremos semelhantes a Ele. Versículo 2, pois veremos como Ele realmente é, e todos que têm essa esperança se terão puros como Ele é puro. Ou todos que têm essa esperança, purifiquem-se a si mesmos. Então, meus irmãos, se nós vivemos Deus, se você tem fé em Deus, você tem uma esperança, se é que tem, né, de vida eterna, de depois da morte se encontrar com Deus e ver assim como Ele é, como está escrito, que nós o veremos assim como Ele realmente é, não por imagem, não como Moisés lá na frente da rocha, com a mão por cima, não, nós veremos Deus como Ele é. E talvez isso aqui não encha seu coração, porque ver a Deus, meus irmãos, é uma coisa que vai de contra ao que se é pregado por aí, o que o nosso coração egoísta almeja. Que nós queremos o quê? A solução por aqui e por agora. Na verdade, nosso objetivo, meus irmãos, de vida, ele está assim a poucos círculos de distância. Mas se você é filho de Deus, eu creio que no nome de Jesus você faz parte dessa família. Nós somos filhos de Deus. Nós procuramos estar puros diante de Deus. Aleluia. Então o objetivo das nossas vidas, meus irmãos, é estar alinhados à vontade de Deus. Porque se nós recebemos esse presente de ter um propósito, meus irmãos, agora nós vivemos debaixo dessa esperança, é o que nos move. Nós não nos movemos mais simplesmente por carências do aqui e do agora. Nós não vivemos, meus irmãos, como o pessoal prega por aí fora, na escola, na TV, nos filmes, no trabalho, porque eles pregam aí. A gente não prega, mas eles estão pregando por aí para nós. Porque eles pregam aí fora, não, vai lá, está com vontade, faz. Olha, deu na telha, vai lá e faz mesmo. E é por isso que o que a gente encontra por aí, meus irmãos? Vamos lá, quem consegue citar para mim? Encontra roubo, a gente encontra o quê? Mentira. O que a gente encontra aí, meus irmãos? Corrupção. O que a gente encontra? Traição. O que a gente encontra? Morte. E é cada vez mais absurdas as coisas. Por quê? Porque se é motivado a buscar a satisfação
dos desejos. Meus queridos, se a gente é movido por desejo, meus irmãos, nós viramos, sabe o que? Animais. Sabe o que diferencia você e eu do cachorro? Sabe o que é a imagem e semelhança de Deus que está, meus irmãos, estampada em nós, por mais que o pecado tenha corrompido essa imagem? É esse senso, essa razão, essa capacidade de não fazer o que aqui naquele momento parece que é a coisa certa a fazer. Por isso que a Bíblia nos fala, meus irmãos, que o nosso entendimento tem que ser transformado. É a nossa mente, meus irmãos. O que faz a gente fazer as coisas? A nossa mente. Ela te direciona. Se você levanta de casa com sono, para ir trabalhar, mesmo cansado, mesmo doente, muitas vezes, é porque a sua mente está dizendo para você, olha só, você por mais que devesse ficar aí na cama, você tem que ir cumprir os seus compromissos. E sabe o que me impressiona? É que a gente tem tanto comprometimento com tantas coisas, com trabalho, com escola, com faculdade, mas o comprometimento com Deus, muitas vezes ele está lá em último das nossas vidas. Não é verdade, meus irmãos? Estou falando para nós aqui. É verdade. Muitas vezes nós colocamos lá em último, mas quem dá sentido para as nossas vidas é o próprio Deus. Porque assim como Ele é, nós seremos. Nós veremos Ele em realidade. Com meus irmãos, a Bíblia vai falar isso lá no Antigo Testamento. Nós veremos como que com o rosto descoberto, sem véu, sem nada que tampasse, fazendo alusão a Moisés, quando ele desce lá do monte, a glória de Deus está brilhando no rosto dele. Ele botou um véu porque o povo não conseguia olhar para ele. Mas aqui nós vamos ver Deus como Ele é, sentir a glória dele, a presença dele. Se é bom sentir a presença de Deus, meus irmãos, por alguns segundos, minutos, aqui na terra, que dirá estar diante de Deus Altíssimo, sentado no seu trono glorioso, e nós diante dele. Mas nós somos incapazes de colocar as prioridades na ordem correta. Meus irmãos, se você é filho de Deus, você tem que buscar estar alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Amém. Uma das primeiras coisas que esse propósito de Deus vai fazer, meus irmãos, Ele vai redimir. Essa é a palavra, redenção. Ele vai redimir os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, irmão Geraldo, quando a gente peca, a gente sempre peca contra alguém. Não existe esse negócio de pecar contra... Não, quando a gente peca, quando a gente faz o que é errado, quando a gente faz algo que transgride a vontade de Deus, o mandamento de Deus, nós fazemos contra alguém. Nós fazemos contra Deus, contra o próximo, ou contra nós mesmos até. Então o pecado sempre está direcionado a alguém. E quando Deus nos dá esse norte, essa direção, esse propósito para viver, que é uma coisa gloriosa, isso aqui, meus irmãos, ele vem para transformar os nossos relacionamentos. Então isso aqui vai transformar o quê? Como a gente lida com amizades? Isso? Ou acha que ser crente é só viver uma coisa assim fora da realidade? Jesus Cristo veio o que, meus irmãos? Num corpo. Amém? Um corpo era o corpo de verdade ou não? Corpo. Ele comia, ele tinha fome, tinha sono. Ele se desenvolveu, ele cresceu. Então ele desde bebê ele foi se desenvolvendo como uma criança se desenvolve. Por que Jesus teve que nascer num corpo, meus irmãos? Por que ele é chamado Filho do Homem na Bíblia, meus irmãos? Porque ele veio para redimir, não simplesmente redimir uma coisa assim para fora da realidade, não, ele veio para nos redimir por inteiro, a nossa vida. Então, meus irmãos, é o nosso corpo também. Você já ouviu falar, ah não, Deus quer o coração. E aí eu ouvi um camarada falar uma vez, eu gravei, Deus não é açougueiro. Achei ele muito perspicaz no que ele falou. Ah, Deus quer o coração, só dá coração para Deus aqui, beleza, o resto não. Deus quer o corpo, a alma, o espírito, é de toda força, de todo entendimento, com toda vontade. Deus nos quer, meus irmãos, por inteiro. Porque o sacrifício de Jesus não foi pela metade, ele foi inteiro. Aleluia. Quando ele estava naquele madeiro pendurado, ele disse, olha, está consumado. O sangue escorreu, meus irmãos. Ele verdadeiramente suspirou. Ele fez isso para que nós pudéssemos ser redimidos por inteiro também. Amém? Então nós temos que viver nossas amizades. Questão namoro tem que ser diferente, tem que ser redimido, tem que ser convertido.
tem que ser restaurado. Meus irmãos, o que eu já lidei de caso, de molequezinho ali de 15, 16 anos, que a namorada termina com ele, ou a namorada termina com ela, aí ele não tem mais razão para viver. Quem já ouviu falar sobre isso aí? Quem é mãe, talvez, você, alguém da escola, até mesmo você mesmo, muitas vezes. Mas então, a gente vive nesse mundo assim, onde os relacionamentos, meus irmãos, estão todos pervertidos, desconstruídos. Marido e mulher, meus irmãos, que sociedade é essa? Se prega todo instante, toda hora, olha, casamento está falido, olha, não é para ser assim, e etc, se infiltrou nas nossas igrejas, e está, meus irmãos, até hoje, cada vez mais decadente. Mas pela glória de Deus, nós devemos ter os casamentos também redimidos. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi para mudar nosso relacionamento lá em casa, sabia disso? O sangue vertido na cruz, meus irmãos, para que mais? É para mudar a forma que a gente trabalha, como a gente lida com as pessoas. Você já viu na empresa aquele tipo de pessoa que ele como que a gente chama, ele é tamanduá, abraça na frente, mais as garras nas costas, aquela pessoa que faz de tudo para derrubar a outra, para ela poder passar por cima, e muitas vezes é o quê? Crente. Mas Jesus morreu para nós fazer parte da família de Deus e também transformar a forma como nós, meus irmãos, nos relacionamos no trabalho também. Sabia disso? Isso aqui, meus irmãos, é extraordinário. O que mais? Ele veio, meus irmãos, também para mudar a forma do relacionamento geral. Por exemplo, hoje em dia, tudo é o que dizem, né, meus irmãos? Não estou dizendo que é o que não é. Quando um homem vai conversar com uma mulher, ele tem alguma intenção. Quando a mulher vai conversar com um homem, ele tem alguma intenção. Não pode ser neutro. Hoje, no mundo aí fora, todo relacionamento homem e mulher tem que ser sexualizado. Tem que ser uma coisa de interesse. Mas Deus veio, meus irmãos, para também transformar os nossos relacionamentos. Para o homem não olhar para a mulher simplesmente como objeto, cobiçando. Para a mulher também não ficar olhando o homem simplesmente como um objeto, cobiçando, criando coisa na mente. Deus veio para transformar. Amém? Então, quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Purifique a si mesmo. Por quê? Porque é nos nossos atos. Deu para entender? Porque é no que eu estou pensando. Ou se eu deixar minha mente, meus irmãos, vai longe, quando vê está lá no inferno. Mas pela graça de Deus é que a gente luta, a gente resiste, por mais que venham os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus por isso. Isso é para nós, meus irmãos. Vamos continuar lá, que eu me peguei muito num ponto aqui, já quase 9 horas, mas vamos correr mais um pouquinho. Então eu queria fazer um desafio para você, para nesse próximo ano, meus irmãos. Talvez a gente faça tantos planos, né? Tem gente que quer voltar a estudar, outros querem trocar de carro, pintar a casa, outros querem casar. Mas então assim, tem planos que a gente faz, outros querem estar verão aí, vou perder alguns quilos, tem um monte de promessa de fim de ano. Mas eu queria, em nome de Jesus aqui, para nós, dar uma sugestão, né, dar um incentivo, para que nós venhamos, meus irmãos, abandonar todas as obras malignas e buscar a santificação em Deus. Vou traduzir em palavras mais português brasileiro, que nós venhamos, meus irmãos, buscar para esse ano de 2018 cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Que além de todas as outras coisas, não estou dizendo que você não pode sonhar tudo isso, claro que pode, mas como primeira coisa, como Jesus ensinou, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que nós possamos buscar isso em primeiro lugar, o propósito de Deus para as nossas vidas. E assim, meus irmãos, tudo será abençoado, nossa casa vai ser abençoada, o trabalho vai ser abençoado, tudo vai ser abençoado, porque Deus é o primeiro, é o centro das nossas vidas. Mas aí, você pode até fazer esse propósito hoje, você vai pensar assim, poxa, vou fazer isso, eu vou combater, eu vou abandonar tudo de errado que estou fazendo, essas coisas assim que não estão acrescentando nada, estão roubando tempo, eu vou abrir mão. Mas aí vai passar um mês, ou às vezes nem dura tanto, mas vão ser positivo, vai passar um mês, vai passar 2, aí de repente, você não resiste à tentação, você dá uma tropeçada, você desanima na caminhada. Isso acontece com muitos, meus irmãos, principalmente os mais jovens. Entra algo dentro do coração, porque Satanás, meus queridos, Satanás em hebraico quer dizer acusador, adversário. Então ele é adversário.
Então quando ele vê que você tropeçou, caiu, as setas inflamadas, os dardos inflamados do maligno que Paulo fala, são esses pensamentos que vêm na cabeça. Não adiantou nada. Não dá mais, não adianta mais nada, porque tal, e várias justificativas na sua cabeça. E muitos talvez nesse momento, por mais que tenham no coração proposto com verdade, ele pode desanimar e não voltar mais. Mas aqui o que João está ensinando para nós, lá no versículo 9, ele vai dizer, olha só, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece ele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. E hoje Deus usou o Lucas para ler, que é o capítulo 2 dessa mesma carta, está aqui anotado, os irmãos podem ler aqui depois, versículo 1 e 2, conhecidíssimo nosso. Mas está dentro da mensagem que eu queria trazer aqui, que diz o quê? Filhinhos, escrevam essas coisas para que não pequem, não pequeis. Mas, se pecar, temos advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu queria incentivar você, meus irmãos, em 2018, você quer ver o extraordinário de Deus na sua vida? Quem quer ver o extraordinário de Deus? Eu quero. Então, primeira coisa, a gente tem que propor isso aqui no coração: santificação, buscar Deus, orar, ler a Bíblia, cultuar a Deus, evangelizar, no trabalho, na rua, o vizinho, participar do que a igreja propõe aqui para nós. Mas quando a gente cair, tropeçar, não desanimar, porque Deus, meus irmãos, em Jesus Cristo, Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados. E eu quero que você, claro, não se torne uma pessoa assim, ignorante. Deus perdoa mesmo? Então eu vou viver assim, porque Deus, Deus é tão bonzinho. Mas está muito claro aqui para nós, meus irmãos, nesse versículo 9 que eu li, que quem é nascido de Deus não peca habitualmente, não peca com frequência, não vive no pecado. Você conhece alguém vivendo no pecado? Ele está separado de Deus, que ele vive. Ele não se desvincula, ele não se desgarra, ele não solta, ele não larga aquele pecado. Mas o poder de Deus, meus irmãos, ele veio para isso. A semente de Deus permanece em nós, e o pecado não vai vencer sobre as nossas vidas. Essa é a promessa de Deus. Que presente glorioso. Então o segundo presente de Deus para nós, isso aqui, meus irmãos, é a certeza de que Jesus, ele é perdoador dos nossos pecados. Aleluia. Que esperança, meus irmãos. Eu tenho certeza que muitas vezes, por mais que eu não faça como eu devo fazer, mas eu vou continuando, eu vou lutando, vou cada vez mais pecando, cada vez mais sendo parecido com Jesus Cristo. Esse é o objetivo de todos nós. Amém? Para fechar, aqui no meu relógio também é 9. Mas o último ponto, meus irmãos, nessa carta aqui de João, nos últimos versículos aqui, nós temos uma realidade muitas vezes esquecida pela igreja. Que a gente pensa, culto, Às vezes a gente vem no culto por um hábito, vem no culto assim para, às vezes, superstição nossa, de achar, se eu não for no culto, Deus não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Mas o que Deus nos deu, meus irmãos, que é a igreja, que são os nossos irmãos, é o terceiro presente glorioso de Deus para nós. No nascimento de Jesus, relembrando, Primeiro, Ele nos dá um propósito de vida. Segundo, perdão dos nossos pecados, essa certeza, essa esperança. E por terceiro, Ele nos dá uma nova família, uma grande família. Que família que é, meus irmãos? Nós. Por quê? Porque às vezes lá em casa a coisa fica tão complicada e parece que não tem ninguém para ajudar, na verdade. Parece que a situação às vezes não tem ninguém que possa socorrer. Mas é porque às vezes nós esquecemos, nós fazemos parte da família de Deus. Tem pessoas que Deus levanta, meus irmãos, para estender a mão para nós. Tem pessoas que Deus levanta, meus irmãos, para colocar o ombro, muitas vezes só para ouvir. Rodrigo, está falando isso, está na Bíblia, tá? Vamos ler ali, versículo 13 a seguir, terceiro capítulo. Meus irmãos, não vos admires que o mundo vos odeia. Olha só, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Olha só esse último trecho desse versículo. E nós devemos dar a vida pelos irmãos.
Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Novamente, meus irmãos, por inteiro. Não é simplesmente dizer, meu querido, Deus abençoe, vai lá com Deus. Não, é com tudo que Deus nos deu. É com a gasolina do carro, glória a Deus, a gente tem carro para ir daqui para lá, de lá para cá. É ir lá no canto e no outro e socorrer. É aquilo com que Deus nos abençoou, poder repartir. Seja uma palavra, seja, meus irmãos, algum bem, uma ajuda, o que for. Porque nós fazemos parte da família de Deus aqui neste lugar. E Deus, meus irmãos, Ele nos levantou, Ele nos escolheu para que aqui nós possamos amar uns aos outros. Isso aqui é um papo que muitas vezes o pessoal olha assim, é de amor aí. Mas, meus irmãos, o amor de Deus, Ele é o princípio de todas as coisas. Você lá lê o Evangelho de João, ele vai dizer assim, Deus amou o mundo de tal maneira que... E isso para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí no 1 João 3,16, que é o mesmo versículo, João vai dizer, olha só, sabemos que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós, portanto também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Deus amou o mundo que deu seu Filho, e se o amor de Deus está em nós, nós entregamos a nossa própria vida em favor dos nossos irmãos. Para que eu vou na igreja? Eu estou tão abençoado. Não, mas tem pessoas que precisam de você aqui, sabia disso? Tem gente que precisa de uma visita, ou de uma notícia, alguma palavra, alguma coisa. Deus quer, meus irmãos, usar nossas vidas poderosamente. Mas para isso nós devemos estar alinhados à vontade de Deus. Nós devemos estar cientes que nós fazemos parte da família de Deus. Versículo 18, para a gente ir para os finalmente aqui. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, só de boca, né? Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Olha só. Se Jesus Cristo morreu para nos fazer parte da família de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos responsáveis, meus irmãos. Os irmãos têm família aqui, principalmente quem é esposo, quem é marido, quem tem filho, assim por diante. Ter família, meus irmãos, é ter o quê? Responsabilidade. Não existe família se não tiver responsabilidade, aí quebra. Se nós fazemos parte da família de Deus, nós temos também uma responsabilidade com a família de Deus. Para que a igreja se reúne em oração, meus irmãos? Para quê? Para interceder pela família de Deus na terra, para que as pessoas, meus irmãos, cada vez mais estejam alinhadas à vontade de Deus, para que o milagre aconteça, a conversão, transformação. Nós, meus irmãos, somos aqueles que Deus vai usar para fazer esse milagre. Então que não seja, meus irmãos, como ele falou, simplesmente de falar, mas que seja também, meus irmãos, com nossas mãos, com as nossas ações, para que a nossa consciência esteja tranquila naquele dia diante de Deus. Amém? Você recebe esses 3 presentes em nome de Jesus? Propósito de vida, perdão dos pecados em Jesus, e também você faz parte da família de Deus. Tem as partes boas, imagina, coisa boa estar em família, não é verdade? Que seria uma festa de fim de ano sem família, né? O que é um Natal sem família? Um ano novo sem família, irmãos, é tristeza. Mas assim como as alegrias, vem as responsabilidades. E aqui também não é diferente na família e na casa de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Para que no nome de Jesus nós sejamos, meus irmãos, olha, ajustados, alinhados com a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Para fechar o capítulo 3, amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Se nós estamos alinhados com a vontade de Deus, o milagre acontece. Você precisa de um milagre? Você conhece alguém que precisa de uma coisa sobrenatural? Nós somos filhos de Deus, e Deus faz, pode e quer fazer, mas para isso nós precisamos estar alinhados à sua vontade. Vamos orar em nome de Jesus.
clamar a Deus, que nós verdadeiramente sejamos compromissados com Ele, que nós possamos buscar nesse próximo ano, com a graça de Deus, assim Deus nos permitir, mais intimidade com Ele, mais comprometimento com a Sua palavra, com a Sua vontade nas nossas vidas. Ore a Deus aí, feche seus olhos, aproveite, é cedo ainda, fique tranquilo. Ó Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos, que verdadeiramente, Deus, nós possamos estar alinhados à Tua vontade, que nós não sejamos simplesmente, ó Deus, aqueles que falam, aqueles que da boca para fora dizem tantas coisas, mas que nós possamos viver a Tua verdade, Deus, nas nossas vidas todos os dias. Ó Deus, no nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, muitas vezes por ignorância, displicência, tantas razões. Mas Deus, coloca dentro de nós esse compromisso de cada vez mais nos purificarmos, Senhor, para estarmos alinhados a Ti, porque o Senhor é santo, que nós também sejamos assim santos como Tu és, sejamos por Ti, ó Deus, muito bem lavados pela Tua palavra. Então, se já estão aqui, Deus, lavados pela Tua palavra, limpa, ó Deus, os corações, aviva, ó Deus, a vontade de servir a Ti. Ó Deus, abençoa as famílias, abençoa, Deus, o trabalho de cada um, os negócios, estudo, toda a vida, Deus, por inteiro. Que onde estiverem os Teus filhos, ó Deus, seja um sinal do Teu reino naquele lugar, que eles possam, Deus, levar a Tua verdade, Teu bom testemunho, onde andarem, ó Deus, e assim a Tua glória seja manifesta. Abençoa, Deus, todo esse bairro, cada família, cada rua, ó Deus, que a Tua palavra alcance os corações, usa-nos, é o que nós pedimos, Deus, no nome de Jesus, amém.